Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho dessa quarta-feira está em Marcos 6, de 45 a 52, dia 8 de 1 de 2025. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betânia, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus, sozinho em terra, viu que os discípulos estavam cantando, cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, e não tenha medo." Então subiu com eles na barca e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, o Evangelho de ontem falava da multiplicação dos pães. Eles presenciaram tudo, essa multiplicação dos pães. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, segundo diz a Bíblia. Mas tinha muito mais porque as crianças e as mulheres na época de Jesus, no contexto da época, não era contado. Então, tinha muito mais de 5.000 pessoas, era muita gente. Naquele tempo, as crianças eram numerosas, as famílias eram numerosas, não era que nem hoje não. E os discípulos de Jesus ainda não tinham compreendido nada. Jesus fazendo prodígios, milagres maravilhosos, e eles via tudo, mas não acreditavam. Eram fracos na fé. Vieram se fortalecer depois, muito tempo. Jesus aqui fez outro milagre, né? Andar sobre as águas. Quem é que anda sobre as águas? Só Deus, né? Só quem tem poder. Apesar que hoje tem peixes graúdos dentro da igreja negando esse milagre de Jesus andando sobre as águas. Eles inventaram as histórias meio cabulosas que o mar estava congelado e não tinha água, era uma laje de gelo. Você veja, meus irmãos, quem não tem fé, como trabalha, né? Como o diabo trabalha na mente de quem não tem fé. Isso é gente grande dentro da igreja, dentro da própria igreja, falando essas neiras, essas mentiras todas. Precisamos estar espertos, ter muito cuidado com esse povo. Esse povo de dentro, não é o de fora não. Hoje a gente tem que ter cuidado com o de dentro também. Estão negando a verdade.
Jesus fez um milagre muito grande. Ele andou sobre as águas do mar da Galileia. E depois Pedro foi, mas Pedro ia se afogando. Jesus salvou ele do afogamento. E por que era uma laje de gelo? Esse pessoal fica inventando que tinha gelo. Porque Pedro não conseguiu andar, se afogou, ia se afogando. Você veja que é contradição, né? O negócio já começa a ser meio mentiroso por aí. Jesus fez um milagre de andar sobre as águas, porque ele é Deus, ele pode. Tudo. Resta a nós acreditar. As pessoas hoje estão negando os milagres de Jesus. Ai, daqueles que negarem essa verdade. É digno de pena. O Espírito Santo ilumine a mente desse povo. Jesus, ele ressuscitou morto, ele fez muitos prodígios e milagres diante daquele povo. Seus discípulos viram tudo. Tanto que depois eles ficaram fervorosos na fé e deram a vida por ele. Todos morreram por causa da fé. Então, meus queridos e queridas irmãs, nós precisamos também fazer algo pela nossa salvação. Ter fé, viver a fé, porque quando a gente acredita nas coisas de Deus, Deus age na vida da gente. Você veja que Jesus rezava, passava a noite todinha, a madrugada toda em oração. A pessoa que reza, Deus está do lado. Deus está colocando palavras de sabedoria na boca daquele que reza. Deus opera milagres, cura a doença se ele estiver doente. Porque a pessoa que reza, ele está em sintonia com Deus. Está falando com Ele. Sempre conversando com Ele. Então, meus irmãos e irmãs, eu acho que o que falta na gente é isso. Ter uma vida de oração e da palavra de Deus, a vida eucarística, que são os pontos principais da nossa fé, para a gente viver em sintonia com o Senhor, para um dia a gente também fazer parte da glória de Deus. E as pessoas às vezes negam a verdade porque não reza, não adquiriu a fé, não acredita mais. Estão negando tudo, até a Eucaristia estão negando, os peixes graúdos. Então, a gente que é leigo precisa acreditar, correr atrás dessa verdade. Já que tem muitos deles que estão dentro e não acreditam, nós que estamos fora, não somos do clero, vamos acreditar e fazer algo para que aconteça na terra o reino de Deus. Que é através dos batizados que o reino de Deus vai acontecer aqui na terra. Sem os batizados agir, jamais acontece. É os santos. A igreja catecismo e a igreja chama os santos, todos os batizados que vivem em fé. Corre atrás desta mensagem. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, força e alegria para viver essa verdade e acreditar e testemunhar. E o Senhor vai estar sempre do nosso lado. Quando a gente testemunha Ele, Ele também responde a gente. E aquele que não acreditou nele, ele não vai conhecer no dia do julgamento. Jamais vi vocês. Afaste-se de mim. Não conheço. Vai ser assim. Não tiver coragem de botar a cara na tela, de se expor com medo, porque são covardes, a maioria.
tem medo de falar a verdade. E Jesus disse: conhecerei a verdade, ela te libertará. Vamos atrás da verdade, meus irmãos, para a gente ser salvo. É através da verdade que nós vamos salvar nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.